começar a putaria. Salve, rapaziada, estamos começando mais um NBcast. Sim, eu sou o Eduardo Ritalino Sub-Zero, como são vocês? E hoje voltamos para mais um episódio. E comigo aqui hoje está meu querido amigo, companheiro de aventura, Figurante. Fala aí, figura. Oi, no final da parte... Ah, não, sacanagem, eu ia dar spoiler aqui de todas as partes de Jojo pra fazer a piada, mas eu acho que os ouvintes não merecem isso, porque a parte 6 acabou de ser anunciada. Mas enfim, sim, sim. Bom. Inclusive em breve cosplay da Yasmin, hein, galera? Em breve. Exato. Cobrem ela. Cobrem ela no Instagram. A fica muito bonita, então eu não negaria. A parte 6 vai sair agora, então já estamos no aguardo. Mas vai, figura. Então, e falar também dos nossos parceiros, que tem as primeiras impressões 3D, que fazem action figures e lanternas personalizadas. Sim, eles fazem mesmo, sabe? Acreditem em mim, eles fazem action figures e lanternas personalizadas com seu anime favorito e com aquele anime que você recebeu spoiler também, até hoje não conseguiu superar isso, porque é sua experiência. E tem também a tazicia.com.br, que vai ter botas com estampas da batidão. E hoje eu queria dar um spoiler, começar dando spoiler desse NBcast, que no fim desse podcast, vamos revelar que alguém muito importante vai fazer aniversário, hein? Ah, sim, no final do podcast. É, exatamente. E com a gente aqui hoje também, galera, está novamente nossa querida, cara. Ela aí que tá fazendo sucesso na internet, tá sendo muito copiada, né? Muito copiada. Querida Yasmin, fala aí, Yas. Quem aguenta. Oi, gente, tudo bom? Estamos novamente juntos para gravar mais um podcast super legalzinho. E é isso, eu nunca sei o que falar essa hora. E é isso aí. Sim. Yasmin fazendo muito sucesso aí, sendo copiada, inclusive, né? Ai, credo. A obsessão. Inclusive tá copiando até o podcast, né? Que ela tá lançando um podcast aí também com o coadjuvante, né? E o Eduardo Rivotril. Rivotril. Maravilhoso. Quem que faz aniversário nesse podcast aí? É o Serginho Malandro. É o Luciano Huck, né? Aí nesse podcast eles odeiam o Maestro Billy, tá ligado? Exatamente. Mas enfim, galera, hoje a gente tá reunido aqui no podcast, né? Pra falar de quê? Figurante, spoilers, sim, vamos comentar aí esse conceito aí tão polêmico, né? Que a gente não pode nem fazer e-mail com o episódio que saiu do anime, que os caras vão xingar a gente, né? Sim. Então, o filme novo de Evangelho acontece o seguinte. Peraí. Spoiler, esse podcast não vai ter vinheta. Eita, eu nem perguntei ainda se ia ter vinheta ou não, bicho. Tomei spoiler aqui. Ih, rapaz. Mas vamos direto pro podcast então, já que não vai ter? Não vai. E começando o nosso podcast, né, eu queria primeiro perguntar aqui o que a gente considera como sendo spoiler, né? O que seria um spoiler, figura? Você poderia dizer aí pra gente? Claro, na verdade eu não sei, mas assim... Queria dar uma introduçãozinha do porquê a gente está falando disso, né? Porque spoiler é um tema muito recorrente e ao mesmo tempo não é. Todo mundo tem uma concepção na sua cabeça sobre o que é spoiler e as pessoas não gostam de falar sobre isso, porque eles sempre acabam levando para um lado muito extremo, sabe? Tipo, elas têm essa concepção e é isso, sabe? Nunca tem espaço para debate, assim, digamos. Mas, assim, eu nunca vi muita gente falar assim, sobre o conceito de spoiler mesmo, porque é algo interessante se for parar pra pensar, né? Algo que muda, que não muda, sabe? Que há muito tempo, há tempos atrás era de um jeito, hoje já é tratado como outro. E em várias mídias isso difere muito, sabe? Em filme, em novela, em anime, é tudo diferente como as pessoas tratam. Então por isso eu achei que seria legal a gente discutir isso aqui. E porque eu mesmo sempre tenho muito problema com isso, sabe? Sempre tô discutindo isso, sempre tô pensando sobre o tema, porque eu nunca consigo chegar numa resposta ali, num denominador comum, digamos assim. E vamos lá. O que eu considero spoiler, por exemplo, sabe, é difícil falar porque
tudo pode ser considerado um spoiler pra quem não viu a obra ainda, sabe? Sim, Não importa sim. o tempo, não importa quanto tempo Sim, passou. tem gente que considera até sinopse spoiler, cara. Sim, não, tem gente que não assiste a abertura de um anime, por exemplo, por considerar spoiler. Sim. Tem gente que não olha, sei lá, não olha a capa de um mangá, não olha a miniatura do vídeo na Crunchyroll ou no site pirata que tem a miniaturazinha lá do episódio. Então tem vários níveis, assim, sei lá, enquanto, por exemplo, em novela, as pessoas, quem assiste novela geralmente adora spoiler, sabe? Os programas que rodeiam a novela, estilo, sei lá, na época tinha um video show, né? Eles vão tentando falar pro público o que vai acontecer nos próximos episódios pra dar um gostinho. Então, Sim, não, a Sônia Abrão, cara, viveu anos e anos assim, né? Acho que até hoje. E tem aquelas revistas também, Tititi, inclusive a Yasmin compra essa revista até hoje, né, Yasmin? Que a Yasmin é noveleira, Não, revista Tititi. eu paro sempre nas pra ler. Sim. Enquanto todo Aí, mundo ó, tá comprava vendo? recreio na escola, ela tava lá já com a tititi na mão, sabe? E pior Sim. pior que é sério, eu tava realmente. Eu parava pra ler mesmo. Caraca, é Tá sério, Yasmin, certo, isso aí? tá certo. Sim, eu lia tudo. Inclusive, ontem eu pesquisei pra ver o que ia acontecer com a... Na novela Amor de Mãe. Tava ontem. Sim. Nem acompanho Boa, tanto boa. essa novela assim. Não, então, assim, novela nacional é ok dar spoiler, mas agora dar spoiler de novela mexicana já não. Aí já é outro contexto, cara, porque tem que Galera que acontecer todo... assiste novela, eles. O conceito de spoiler, eles não ligam pra receber o que vai acontecer e tal. E a novela é um negócio que dura muito tempo e é muito longo. E geralmente Uhum. fã de alguma coisa que tá acompanhando há muito tempo, outras obras, tipo, sei lá, os fãs da Marvel, quando tava Vingadores Ultimato. Cara, se falava qualquer coisinha que acontecia no filme, os caras já davam rage, cara. Os caras já ficavam loucos, sabe? Porque, é muito tempo de espera, muitos filmes, que não sei o que, não sei o que lá. Mas fala, Fúlio. Não, eu ia falar que você falou de spoiler de novela, eu lembrei de quando... Não lembro se foi o Pânico ou se foi o CQC que foi na Argentina falar o final da Avenida Brasil pro povo. A minha mãe tem uma história de que na época que tinha lançado o Titanic, né? Ela tava ouvindo o rádio. A Jovem Pan, eu acho. Né? Que era o rádio do Pânico mesmo. E aí ela tava indo, tipo, pro cinema, que eu me lembro, um negócio assim, ela ia ver o filme. E eles falaram no final, eles falaram, o Jack morre. Tipo, tinha acabado. O Pânico tinha dessas, né? O Emílio recentemente falou o final do Ultimato, cara, e os caras ficou muito puto, cara, na hora. Pois é. E no próprio Pânico na TV, né? Que eles tinham um quadro no começo que o Bola, ele assistia os filmes que ia passar na Globo e nas concorrentes e falava o final do filme Sim, pra galera. Cara, é genial essa ideia, cara. É incrível. Eu lembro, assim, já nessa vibe, assim, de falar desses spoilers, assim, que, por dado, eu lembro uma vez, lá na página mesmo, sabe, que eu montei um meme lá, esse foi, acho que o mais maldoso que eu já fiz em toda a história ali da Batidão, que na época tinha aqueles memes que brincavam com o algoritmo do Facebook, que era tipo uma imagem longona, sabe, uma imagem bem esticada, e tipo, só que no feed das pessoas só aparecia uma partezinha, né, que o Facebook fazia o crop dele lá. Nossa, eu já caí em vários desses. Então, não, mas aí tava num tempo bem que tava todo mundo só brincando com isso, tava todo mundo feliz com isso, que era aqueles mesmo, tipo, toque na formiguinha pra ver o que acontece, sabe? Tem mais formiguinha lá. Aí a gente fez uma na maldade, cara. Eu lembro que juntamos alguns administradores lá, alguns criadores de conteúdo, né? A gente falou, não vamos fazer o mais maligno de todo e vamos deixar, sei lá, por uns 5 minutos na página. Aí a gente pegou uma, tipo, aí, tipo, no contexto, né, a gente pegou falando, vamos fazer uma bem, que o pessoal acha que vai ser bem previsível, assim, a gente vai pegar eles. A gente fez o quê? A gente pegou, não lembro se foi o Curirim ou o Yancha, e falou, toque, colocou a imagem dele, né, falou, toque aqui e veja o que acontece, sabe? Só, Sim, nossa, eu lembro dessa aí, cara. Aí, tipo, aí a gente até falou, nossa, essa é previsível, mas alguém tinha que fazer, sabe? No sentido de que a pessoa ia tocar e ia achar que na imagem de baixo ia estar o Curirim e Yancha morto, sabe? Aquela clássica imagem do Yancha no chão, do Curirim explodido. E aí todo mundo dá risada. Mas a gente se juntou, foi falando todos os spoilers, assim, de mangá que a gente estava acompanhando na época. Tipo, deu spoiler de Boku no Hero, que tava no hype na época do mangá. Deu spoiler de Shingeki no Kyojin, One Punch. Escreveu tudo embaixo. Eu lembro disso. Cara, teve gente que tava vindo no inbox xingar, cara. Sim, E foi, mano, a gente perdeu muita curtida nessa época, velho. Não, e tipo, foi 15 minutos de publicação no ar, sabe? Depois a gente pegou a publicação e mudou pra uns spoilers falsos, sabe? Pra uns spoilers de brincadeira, que dá pra ver que era brincadeira, sabe?
Nossa, foi uma experiência, assim, o Keikaku valeu a pena, sabe? Dar spoiler de propósito é muito satisfatório. Eu já fiz Nossa, com o meu melhor amigo. Ah, não, isso é clássico. Eu também já. Eu recebi do melhor amigo e depois tentei me vingar e nunca consegui. Nossa, o meu a caso foi Yasmin- tipo. Fala. A Yasmin, ela ameaça a irmã dela, cara, com spoiler. Ela viu as obras mas só eu pra ameaçar a irmã. Spoiler de ameaça. Eu sempre faço isso. Sempre. Eu tava. Uma vez eu peguei e briguei muito feio com meu melhor amigo, né? A gente nunca briga, mas quando a gente briga é bem feio. Se ele estiver escutando isso até hoje, ele não sabe. Se ele tiver escutando isso, ele vai descobrir agora. Eu peguei, tinha brigado. E ele tava assistindo Naruto. E eu lembro de que ele tava evitando todos os spoilers de Naruto. Tipo, todos os spoilers. E eu falei, quer saber de uma coisa? Ele vai ver. Aí ele mexe muito no Facebook. Aí eu peguei e fiz um Facebook, tipo, como se fosse, sei lá, base de amigo dele, assim, sabe? E fiz lá, aí ele aceitou. Aí lá eu peguei e postei todos os spoilers que eu sabia de Naruto. Tipo, até eu peguei alguns porque eu não tinha terminado ainda. Mas eu postei todos os spoilers de Naruto. Tipo, todos. Falei do Jiraiya. Falei de tudo. Ele não sabia dessas coisas. Meu, sério, ele me deletou. Só que assim, até hoje ele não sabe que foi eu. Ele não sabe. Agora ele sabe. Caralho, que ruindade com o cara. Isso aí levou a outro nível. Então, a história que eu tenho é que eu tava conversando com meu melhor amigo, sabe, na escola, né? E eu lembro que eu tinha acabado de começar a assistir Death Note, sabe? Tava assistindo, não sabia de nada da história, achei a premissa legal, né? Achei lá pra 2012, né? 2011, sei lá, 2013, naquela época lá. Aí eu tava vendo, né? Só que aí eu tinha visto uma quantia de episódios, só que eu não sabia que meio que Death Note é meio que realmente é classificado assim, tem a primeira metade e a segunda metade, tipo, é bem acentuado onde tem esse ponto de virada, né? Que é tudo. Daí eu falei, aí ele tava conversando comigo, né? Ele falou, até que parte você assistiu? Eu falei, aí eu na inocência, né? Porque eu tinha, sei lá, eu não sabia disso, né? Eu falei, eu devo ter assistido até a metade, mais ou menos. Aí ele virou pra mim e falou, nossa, então o que você achou da morte do L? Eu falei, quê? Como assim, cara? Aí falou, o quê? Você não tá na metade? Eu achava que tava, mas agora eu não sei, que eu tava ali na metade, tava mais pro começo ali dentro, sabe? Mais quando tá ficando intenso, tudo, mas ainda não tinha chegado na morte do L. Aí eu fiquei chocado, cara. Mas aí meio que eu nunca consegui vingar dele, mas aí acho que uns dias depois, a gente tava conversando, né? Tinha batido o sinal, a gente tava indo pra classe. Aí eu lembro que ele tinha acabado de começar a assistir Breaking Bad, sabe? Tava lançando ainda. Não, na verdade já tinha acabado, mas ainda tava no hype, sabe? Aí ele tava falando tudo, né? Aí um professor de geografia, nossa, né? Tava passando lá e acho que ele ouviu que a gente tava conversando Breaking Bad. Aí falou, você gosta, garoto, sabe? Daquele jeito de professor falar, né? Falei, não, sim, gosto. O Valdir Branco morre no final, sabe? Aí Nossa. quebrou o cara completamente. Que ele tava no comecinho. E esses 2 dias, assim, foi muito perto um do outro, sabe? E foi muito legal essa coisa, mas aí a gente sempre brincava de tentar dar spoiler de alguém que tava pro outro, sabe? De alguma obra que alguém tava consumindo, sabe? Mas era muito legal essa tensão que se criava em poder brincar com spoiler, assim. É a coisa mais maldosa que você pode fazer, mas tem ainda como se divertir. Sim, é bem maldade. Não, sim, é brincar com fogo, sabe? É tipo uma roleta russa onde você não morre no final, sabe? Interessante. Mas agora que a gente já deu essa pincelada, assim, eu queria falar um pouco do que a gente considera spoiler mesmo, porque é um negócio bem pessoal, eu acho, sabe? Porque eu já conversei com muita gente, já discuti com muita gente sobre isso e tinha sempre pontos de vista diferentes. Meu, pior que eu cheguei e perguntei pra um amigo meu no Facebook, eu falei, qual que é o final? Eu nem assisto, não acompanho, nada. Qual que é o final? Ele pegou e falou, acontece isso, isso e isso. Então, aí eu peguei, printei tudo e eu, falei pra minha irmã, olha, eu tenho todos os spoilers de Shingeki, se você não fizer o que eu pedi pra você fazer, eu vou te dar. Aí ela ficou em pânico, só que aí ela leu rapidinho, eu não consigo mais usar. Isso aí já é... Isso quebra muita linha. Então, vamos falar um pouco do que a gente considera spoiler, né? Porque isso aí divide muito e tal. E eu queria falar sobre o que eu considero, porque já como eu tô na internet, né, produzindo conteúdo, assim, não que isso seja alguma coisa, sabe? Mas é que eu realmente tô. Então eu consigo ver mais isso, sabe? Observar o público da página xingando quando a gente posta alguma coisa considerável de spoiler e tudo, mas eu queria falar um pouco de como é a minha visão, pelo menos, sobre isso na internet e a visão pessoal, sabe? Eu
eu ligo sim pra spoiler, sabe? Eu fujo muito de obras que eu tô acompanhando, mas eu acho que tem horas que não tem como fazer muita coisa, sabe? Porque, como eu disse antes, tudo pode ser um spoiler se você não consumiu aquela obra. Então você, Sim. sabe, por exemplo, sei lá, se alguém vir falar um spoiler de Astro Boy pra alguém que tá vendo agora, ele vai ser considerado spoiler, mesmo a obra sendo feita 500 anos atrás. Mas eu acho, por isso que eu digo que depende muito do contexto, sabe? Tipo, numa discussão. Conceito de spoiler, sim. Tipo, pra mim o conceito de spoiler é que a galera fala que estraga a experiência e tal. E eu acho que não, tipo, eu não ligo muito pra spoiler e tal. Eu acho que vai de cada um, na real. Sim. Acho que vai do que cada um pensa, na real. Mas tipo assim, pra estragar a experiência, pra mim, tem que ser tipo. O filme ou a obra tem que ter tipo um plot twist no final e a pessoa me conta o plot twist. Porque, tipo assim, eu tenho um amigo que ele fala que uma das maiores frustrações da vida dele é que ele foi ver o Sexto Sentido sabendo o final do filme. E ele fala que, cara, estragou total a experiência dele de Não me conta, assistir o porque eu filme. não assisto, nunca vi esse filme. Ah, então você precisa assistir. Mas pra mim, tipo, a pessoa dá o final de um filme que tem um plot twist, aí eu acho que estraga. Tipo assim, Tá. o filme, o Clube da Luta, não sei se vocês conhecem esse filme. Sim. Sim, eu amo. Ele tem um plot twist ali no final, né? Quem nunca assistiu. E tipo assim, quando o filme foi lançado, nossa, esse é um nível de filha da putice muito grande. Porque o filme foi lançado e aí uma dessas apresentadoras dos Estados Unidos, tipo a Oprah e tal, de programa assim, de Rachel Casa de Ray. Família. Tipo Casas de Família, ela assistiu o filme e aí ela contou o final do filme ao vivo na televisão, sabe? E aí tipo, teve muita nota de repúdio, teve um monte de gente revoltada. E aí isso atrapalhou demais, né, no filme, no cinema e tal, a bilheteria. Ah, sim. Não, mas isso aconteceu algo parecido em Jojo, sabe? Lá vem. Não, inclusive na própria parte 6 de Jojo. Isso talvez seja um spoiler da parte 6, mas é uma coisa que provavelmente talvez não vá pra Peraí. frente. Se a pessoa não quer receber spoiler aí, então já fica atenta, rapaziada. Acho que eu vou botar aí quando. Não, é que no Vou anime botar uma vinhetinha aí pra galera pular aí. Não, fica É melhor. colocando os efeitos sonoros do ratinho enquanto eu vou falando os spoilers, sabe? Tipo, aí Sim, fica uma sim. frase, aí você bota uma buzina de caminhão. Xarope. Mas fala. Mas enfim, não, rapidinho. Assim, Jojo, eu tava antiguinho até, né? Então, na época não tinha internet pra você ver os filmes nessa velocidade que a gente vê hoje. Era totalmente diferente. Então, acho que, se não me engano, tem uma parte lá da parte 6 que, em determinado momento, em determinado contexto, o mangá meio que dá um spoiler de um filme. Acho que, se não me engano, é o Sexto Sentido mesmo, sabe? Do negócio. Só que muita gente não tinha visto ainda. E ele simplesmente vai lá e taca o final do filme, o plot twist do filme ali, só Nossa. por piada mesmo, sabe? Então é um momento muito, muito engraçado ali, que foi feito era mais por esse contexto. Mas aí, Rita, uma coisa que eu ia perguntar pra você, que você falou do seu plot twist, mas você não acha que também muita coisa a gente só... Assim, por exemplo, se a gente leva um spoiler, a gente tem um conhecimento de alguma coisa, mas a gente só vai perceber se essa coisa afetou mesmo não levando spoiler? Tipo, será que nossa experiência não seria diferente se a gente não tivesse levado isso? Não sei, porque às vezes eu penso nisso, sabe? Alguma coisa que a gente vai assistir sabendo o que acontece, a gente fala, legal, mas será que a nossa experiência mudaria se a gente não soubesse daquilo? Sabe? De uma coisa boba. Cara. Tipo. Porque, tipo assim, a gente cresceu vendo Dragon Ball, que a gente sabia o que ia acontecer no episódio, cara. Goku dava spoiler logo no final, falando o nome do próximo episódio. Mas eu odiava isso, Acho que cara. era Frieza morre, não é? Sim, Vegeta morre pros seus entes queridos. Então, só que isso treinou a gente, mas aí que tá. Tipo, naquela época, acho que isso meio que compensava ter esses spoilers, ter essas coisas pra aprender, porque também não existia internet. Então, se você perdesse o episódio ali da semana, ferrou, Sim. cara. Você não tinha como você saber. Então, essas coisas meio que... E tinha um negócio legal também, que a gente nessa época, negócio de spoiler, tipo, um desenho ou um anime que tava todo mundo acompanhando. Se você perdia um episódio, no outro dia você chegava na escola querendo saber o que tinha acontecido naquele episódio. Você já chegava perguntando o que aconteceu, Sim. Por isso eu venho com a tese que hoje tá tudo mais dinâmico, sabe? Tá tudo mais... Assim, por isso a gente não... Às vezes quer se afastar mais ainda dos spoilers, porque a gente não precisa mais depender disso, sabe? Dessa vibe, sabe?
E do mesmo jeito que é dinâmico pra isso, também é dinâmico pros spoilers serem mais evidentes, assim, na rede social, por exemplo, porque tem gente, quem acompanha o anime vai sofrer mais porque vai ter os spoilers do mangá. Quem acompanha o mangá, Sim. geralmente vai sofrer mais com os vazamentos de round, que às vezes o Sim, pessoal sim. não quer acompanhar o Mas vazamento, quer acompanhar o oficial. Não, mas aí o fã do mangá, ele tá mais sério, porque ele tá recebendo a primeira obra. Agora o fã do anime, pô, tem gente que, tipo, a gente tava fazendo meme de Jojo, tipo, a parte que, tipo, tinha sido lançada mais de 30 anos atrás e gente reclamando de spoiler, cara. Sim, não, já reclamaram de spoiler de Evangelion, sabe? Que o final é mais conhecido que a Sim. obra, se for ver. Não, eu lembro que eu fiz não sei se foi eu ou você, fez um meme de uma obra do Tezuka antigaça, postamos lá e veio o cara falar, putz, tomei spoiler, não sei o quê. Mas aí que eu vejo, tipo, pra ela faz sentido, tipo, porque pra ela foi um spoiler, mas pro contexto geral não faz sentido ela reclamar daquilo, sabe? Por isso que é muito pessoal e Sim. eu acho que não, assim... Não, cara, tipo, e no Twitter, eu vou falar também, no Twitter, a gente geralmente lê um capítulo do mangá que tá saindo, ou sei lá, assiste um anime que tá saindo, tá, e faz meio com isso, né, e posta lá no Twitter. Aí recentemente a gente postou cara, e aí o cara veio chorar, cara, falando que ia deixar de seguir a página, ia bloquear, e tava denunciando as publicações, porque a gente tava dando spoiler, tava estragando a experiência dele. Eu falei, meu Deus do céu, velho, que porra é essa? Então, e aí que eu... O maluco com pelo na cara reclamando de spoiler de anime. Vá dormir, velho. Vá dormir. Não é pra chegar a esse ponto, né? Porque é por isso que eu digo que a pessoa tem que... Se ela quer evitar spoiler, que eu continuo no meu raciocínio, ela tem que seguir o flow dela na internet. Porque a internet é um lugar dinâmico, as coisas vão aparecer. Aí geralmente é com você saber onde é que elas vão aparecer pra você não ir lá, sabe, e cair de burro na história. Porque, por exemplo, que nem eu disse, tem o ritmo do anime. Sabe, se você só assiste um anime, só acompanha um anime, consumir um conteúdo, procurar um conteúdo que vai falar sobre o anime, sabe? Evitar uns grupos que não fazem tal coisa, então tal dia que sai o mangá, saber, realmente pra você ficar mais esperto, sabe? Não sair lendo toda a discussão sobre o anime que pode descambar pra algo do mangá, sabe? Você tem que ter um pouco de discernimento, porque é muito rápido as coisas na internet. As pessoas querem consumir muito rápido. Por exemplo, o seu ritmo não vai ser o mesmo ritmo do cara do mangá, porque do mesmo jeito que as pessoas que assistem o anime querem falar sobre o episódio do dia, querem falar ali sobre a trama que tá acontecendo, as pessoas do mangá, elas querem conversar sobre o que tá acontecendo no mangá. Tipo, não é maldade, sabe? Quando alguém dá spoiler, Sim. às vezes assim, muitas vezes não, no contexto não é da maldade, elas só querem conversar sobre o que elas estão consumindo, do mesmo jeito que o pessoal do anime tá consumindo, do mesmo jeito que quem compra mangá físico tá consumindo, porque quem compra mangá físico também não tá no mesmo ritmo de quem acompanha pela internet e tá mais avançado de quem acompanha pelo anime. Que no meu caso, por exemplo, eu leio o Dr. Stone só comprando na banca, sabe? Porque eu gosto da experiência e tudo, acho melhor. Então, várias vezes eu vou de burro numa discussão do mangá e acabo esquecendo que o mangá tá muito mais na frente. Aí eu levo os spoilers, mas aí a culpa meio que é minha. Já reclamaram de spoiler do Dr. Stone lá, cara, de mesmo que você fez. Então, Inclusive, sabe, eu tomei spoiler que eu descobri que o personagem ali morreu, cara. Não fala isso, que esse aí eu escapei. Esse aí eu não fui cabaço, não. Esse aí eu vi ali e falei, opa, não vou, sabe, isso aí. Mas tipo, eu já levei... Não, mas todo mundo... Mas é óbvio que o personagem ia morrer, cara. Tá na cara. Eu levei já muito spoiler de, tipo, novela e anime no geral, assim. Já levei muitos spoilers. Mas assim, o que eu considero spoiler, já que ninguém perguntou, assim, eu sou uma pessoa muito temperamental, então cada hora eu mudo de opinião. Mas no momento a opinião que eu tô tendo sobre isso se a pessoa vai atrás do spoiler, que nem foi, tipo assim, o que eu fiz, eu tô muito louca pra ver o filme novo de Evangelion, por exemplo. Só que esses caralhos não lançam fora do Japão e não vazou nada, tipo, do filme inteiro, nada de nada. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu não vou aguentar e com certeza eu vou levar spoiler. Com certeza. Eu falei, foda-se, eu vou lá, fui no Reddit e eu li a porra do script do filme inteiro. Aí eu vi todas as fotos, eu vi tudo que vazou. Mas assim, eu fui porque eu quis, porque eu já sabia que eu ia levar spoiler, sabe? Porque eu sou ativa nessas comunidades de Evangelion e tal, então eu tinha certeza que eu ia levar spoiler. Mas assim, não sei. Mesmo que seja... Por exemplo, eu tô vendo também uma novela com a minha mãe chamada A Viagem, que passa no Viva. Muito boa. Eu amo. E ela chegou pra mim, tipo, toda hora ela fala, quer um spoiler? Eu falei, não quero. Sendo que é uma novela de, tipo, antes dela nascer, sabe?
Mas mesmo assim, eu evito, sabe, pegar spoiler dessa novela. Só que aí outro dia minha mãe foi lá e me contou o que acontecia. Eu fiquei muito puta, eu perdi totalmente a vontade de ver a novela. Nossa. Entendo. Mas comigo, assim, é parecido também, sabe? Quando tem horas que, tipo, quando você sabe que às vezes você não vai conseguir não levar spoiler, você acaba abraçando ele, sabe? Esse foi o meu caso, por exemplo, com o Shingeki no Kyojin. Eu, assim, Sim. sabe? Eu odeio, sabe? Assim, não sei se é o efeito manada que os caras falam, né? Que quando uma coisa tá muito popular, Sim. você dá uma olhada torta. Comigo foi assim, sabe? Eu acompanhei a primeira temporada lá atrás, depois, quando vi o pessoal falando, eu falei, sabe? Dá uma preguiça de consumir qualquer coisa relacionada àquilo. Mas como o pessoal tava sempre ali, era o assunto do momento, eu tenho uma página, tudo, tinha que fazer conteúdo, tudo, eu sempre acabava consumindo. Aí até um ponto eu resolvi ler de verdade, mas antes de ler eu abracei todos os spoilers possíveis, sabe? Eu fui, né, já que eles vão dar spoiler, eu vou preparado. Aí eu fui aceitando pra já conseguir ler a obra de primeiro e pegar tudo, sabe? Pra não ter que ficar relendo. Então é assim, eu fui atrás e eu vi tudo. E outra coisa também que isso pelo menos me tilta, é que às vezes quando eu vou atrás de spoiler, ou não, quando eu recebo spoiler, é que se eu gostar do spoiler, minha experiência não tá estragada. Agora, se eu não gostar do spoiler, eu não consigo nunca mais tocar naquela obra, sabe? Eu posso dropar uma obra por spoiler. Aí a gente já entra em outro conceito, né, cara? Que é os spoilers do bem, né? Que é aqueles spoilers que te incentivam a consumir a obra. E tem aqueles spoilers que te salvam de um final desgraçado de ruim, né, cara? Sim. Que nem quando a gente fez episódio de finais ruins lá com o Wallace, que ele falou um monte de final ruim de anime, aí nos comentários a galera falando, caraca, ainda bem que não assisti até o final essa bosta, como é que acabou? Mas sabe, tipo, o Shingeki mesmo, que eu, por exemplo, eu peguei ali os capítulos final antes mesmo de chegar lá propriamente no mangá, sabe? Eu li o mangá muito rápido, mas ainda assim eu tava acompanhando os vazamentos sempre ali. E, cara, aquilo me afastou demais, porque eu já, sabe, eu não gostei só do final, eu não gostei mais do ritmo inteiro ali da última temporada, sabe? Dividindo assim pelo mangá. Eu não gostei, sabe? Não sei, muita coisa ali. Não gostei e isso foi me afastando, sabe? Por exemplo, eu tava... Geralmente tenho o hábito de assistir alguns animes com meu tio, tudo, ele gosta também. Aí ele tinha baixado lá, a gente tinha baixado Shingeki no Kyojin lá, todas as temporadas, tudo, tá saindo dublado agora, né? Aí eu falei, não vamos ter essa porcaria, porque vai ficar horrível no final, não compensa a jornada, sabe? Vai ser uma jornada pra decepcionar, mas assim, acho que isso de spoiler é sempre muito pessoal, sabe? As pessoas têm a sua experiência ali, a experiência da pessoa é pessoal, obviamente, então acho que se vai estragar ou não, geralmente é com elas, mas assim, na internet, sabe? Pra terminar esse raciocínio, por exemplo, na internet é uma terra meio que sem lei, onde você tem que encontrar o flow que você quer, do que você tá consumindo no momento. Você não pode ser burro a ponto de entrar em conteúdo de mangá, você tá no anime, você não pode, sabe? Se você se importa, isso só vai te prejudicar. E outra coisa, por exemplo, de vazamento, tudo assim, a gente na página, a gente mesmo, às vezes falando que não liga tanto, a gente toma cuidado pra não sair dando spoiler gratuito. A gente, às vezes, só faz alguma coisa com spoiler quando a imagem viraliza, sabe? Se a imagem viraliza, se a imagem é trend, uma hora ou outra você vai acabar pegando ela, mesmo que você fuja o máximo possível. Foi o caso ali do penúltimo capítulo de Shingeki no Kyojin. Teve uma imagem lá que viralizou, todo mundo começou a falar daquilo, e não tem como não falar daquilo, porque aquilo é o assunto do momento, sabe? Não tem como a gente nadar contra a corrente. A gente faz parte ali da internet, e é assim que a internet vai funcionar, a gente gostando ou não. Então sabe, é muito difícil, por exemplo, no grupo lá, pra quem não sabe, a gente tem um grupo lá, Morro da Carol, sabe, é um grupo muito ruim, assim, e mal administrado, mas tem uns administradores bons e alguns membros bons, mas lá o pessoal vira e mexe reclama desse conceito de spoiler, porque realmente tem muito, mas às vezes a gente tem que deixar passar uns outros, porque não tem como nadar contra a corrente. Se aquele é o assunto do momento, se é isso que as pessoas querem comentar, a gente não tem o que fazer. As pessoas não quer receber. Consome. Se tiver, tipo, todo mundo falando disso no grupo, a pessoa não quer receber ou não assistiu, silencia o grupo. Quando você assistir, você volta, não tem problema. Tipo, as pessoas consomem o mangá, as pessoas querem falar sobre o mangá, as pessoas consomem agora, anime, Sim, agora a gente tem uma regra lá que quando é tipo um mangá, alguma coisa assim que é mais de nicho, assim, tem pouca gente lê, né? Tem, por exemplo, só o mangá e tal, a gente tem a regra que a pessoa tem que avisar que é spoiler, né? Porque tem muita gente que se incomoda com isso e tal. Eu acho que assim, se faz bastante tempo, tipo, sei lá, anos que o negócio foi lançado, não é spoiler. Se o negócio foi lançado há pouco tempo, tipo, sei lá, alguns
2 meses, assim, é spoiler. Pra mim, essa é a definição. Sim, eu tendo a concordar bastante, mas acho que depende do contexto, por exemplo. No geral, acho que isso tá correto. Mas, por exemplo, você tá numa discussão ali, tem o contexto da pessoa, aí que entra no spoiler, tipo, tem uns spoilers que é espontâneo, mas tem uns spoilers que é sacanagem, tipo, você tá ali falando de uma obra antiga com alguém que nunca viu, você vai lá e mete o spoiler, sabe? Aí não tem justificativa, né? Sabe? Porque aí foi por maldade. Mas, por exemplo, essa definição acho que com mangá é mais fácil, sabe? Porque mangá ali é algo que menos gente consome, então já você bota ali um limite de tempo, tudo, mas ainda não dá pra ignorar que as pessoas que leem o mangá querem falar dele, sabe? E uma hora ou outra isso vai acabar descambando pra alguém que ainda não consumiu. Mas uma coisa que me intriga, que eu tenho uma percepção muito forte, é quando as pessoas reclamam do spoiler no anime, quando o anime é semanal. Tipo, pra mim a regra é, se sair o episódio, já pode fazer conteúdo sobre aquilo, sabe? Na hora. Eu não consigo me colocar um freio, tipo, de sair o episódio num dia, eu vi aquilo num dia, eu não vou falar nada daquilo num dia, eu vou falar no outro. Porque tem muita coisa que só vai funcionar na hora. Muita coisa que o pessoal daqui uma semana vai esquecer, sabe? Daqui um dia não vai ser tão relevante. Então isso que eu fico puto com isso. Eu não fico puto quando o pessoal reclama de mangá, dessas coisas. Mas eu fico, por exemplo, o episódio, sei lá, eu sempre fazia muito meme de Jojo quando tava saindo, né? Saiu o episódio, eu assistia, algum tempo depois eu já ia lá fazer o meme porque era o trend, sabe? Era a hora certa de fazer. Sim. E algumas pessoas vinham reclamar falando, nossa, não deu nem tempo. Sim, e Jojo é muito popular, né, cara? Muito popular, e tem o mangá aí. A parte 3, cara, que teve. A parte 3 tem 3 versões da parte 3 já animada, cara. E a galera, tipo, reclamando e tal, de spoiler. Sim, mas isso daí. Aí não tem como fazer nada, né? Não aí tem, porque o que a gente vai fazer? Se a pessoa quer fugir, cara, então, pô, então, sei lá, cara, sai da página, tá ligado? Para de acompanhar coisa de anime e tal. Sabe, não tem problema, assim. Segue porque tipo, isso é pessoal, não é, Rita? É pessoal de cada um. Pessoal. Pessoal. Mas, tipo assim, eu vou acompanhar a parte 6. A parte 6 eu já li o mangá. E eu vou acompanhar sabendo do que vai acontecer. Então, não tô nem aí, tá ligado? Então, acho que não vai estragar pra minha experiência e tal, de saber o que acontece ali. Sim, mas aí que tá, por exemplo, você falou isso, mas você tem total consciência que você não, quando começar o anime, você não vai fazer, tipo, coisa falando do final do mangá, sabe? Não. A gente tem essa discernimento, mas o pessoal acha que não tem. Mas eu acho que o final do mangá, dessa parte, já foi tão spoilado que é tipo assim, o sacrifício do Griffith, tá ligado? É um bagulho que todo mundo sabe. Então, mas aí que tá, essa é uma daquelas coisas de que se alguém não sabe, isso pra ela vai ser a coisa mais épica de todas, assim. Coisa mais, a experiência dela vai ser legal. É tipo o Darth Vader ser o pai do Luke, né? Sim. Esse é um spoiler conhecido, tipo, mundialmente. E uma galera mais nova que tá assistindo e toma esse spoiler, eles ficam em choque. Eles falam, que? Darth Vader é o pai do Luke? Como assim? E, tipo... Mas então, por isso eu digo, por exemplo, tipo, isso vai do nível que você, tipo, a gente a gente tem o nosso nível, sabe, nosso negócio pessoal de spoiler, mas a gente tenta ali seguir um ritmo de que a gente acha aceitável. A gente não é maluco, não vai sair spoilando tudo, porque a gente, Sim. Mas a gente tem esse discernimento, mas se você não tá em sintonia com isso, sabe, você tem total direito de não consumir o nosso conteúdo, tipo, de não consumir o conteúdo de qualquer pessoa que seja, você acha que não segue, mas as pessoas, quem produz... Mas a pessoa vai saber que você vai postar spoiler ou não? Não, mas aí que tá. Tipo, a gente ela tem a régua moral, sabe? De ver o nosso antecedente, sabe? Porque a gente tá sempre ali tomando cuidado, sabe? A gente não sai postando spoiler todos, mas, por exemplo, a gente tem o ritmo de que saiu o episódio do anime na semana, a gente vai falar sobre ele. Mas a gente não vai falar, por exemplo, de algo que ainda não aconteceu no anime, mas aconteceu no mangá. É situação muito específica pra gente falar isso, sabe? Não é o padrão. Sim. Vamos para as considerações finais, né, galera? Chegamos ao fim do nosso podcast, muito spoilado aí, né? Considerações finais, figurante. Você, meu querido. Não, foi legal porque esse é um tema realmente que gera discussão, sabe? Que as pessoas geralmente têm pontos de vista muito diferentes disso e é ponto de vista que você não vai mudar porque alguém falou.
sabe? Isso é algo que você vai ter contigo. Uma das coisas mais fortes que você vai ter contigo é essa concepção do que é spoiler, porque ela tá diretamente ligada com a experiência que você tem e a experiência só diz respeito a você, sabe? Não tem um senso comum sobre isso, não tem um discernimento que seja o correto na história, sabe? Não tem como você cravar, justamente porque tá totalmente ligada com experiência e não é puro gosto, não tem análise técnica, nem essas regras. O próprio termo spoiler é alguma coisa interessante, sabe? Que surgiu aí na internet, mas por muito tempo ele não existia uma definição aqui no Brasil para isso, sabe? As pessoas simplesmente falavam ali e tudo mais. Então mas eu acho que é uma discussão muito, muito interessante, sabe? E que todo mundo vai ter, acho que, uma opinião bem diferente mesmo. Então acho que é legal falar sobre isso, sabe? E aproveitar para falar de um amigo, como foi prometido, né? Que o Serginho Groisman está fazendo aniversário hoje. Olha, parabéns, Serginho. E eu queria dar um spoiler do bem aqui, sabe? Não assistam a festa de aniversário dele nesse sábado, porque o Marco Luque vai estar lá, sabe? Isso aqui é um spoiler do bem. Ah, sim. Você manter a sua sanidade, sabe? Não assistam. Seguramente, o Marco Luque foi o responsável por esse final do Shingeki no Kyojin, cara. E é uma teoria da conspiração. Com certeza. Aquelas ideias lá, aquelas ideias erradas, ele ficou falando lá no ouvido do Sayama, né? Mas enfim, Yasmin, suas considerações finais aí, faz jabá, faz tudo. Faz o quê? Jabá. Eu entendi, me amar. Bom, minha conclusão sobre isso é, spoiler pra mim... sei lá, eu sou muito temperamental em relação a isso, mas sei lá. Depois que passou 2 meses, pode falar o que quiser do negócio. Se não, foda-se. E é isso, gente. Essas foram minhas conclusões. Assim, gente, me sigam no Instagram. Eu tô quase chegando nos 30 mil. Por favor, @minha paz. É isso. Inclusive, eu vou dar um spoiler aqui pra ela de Jujutsu Kaisen aí, que ela precisa assistir. Não, eu vou assistir, prometo. Mas... Pra finalizar o podcast aqui, né, cara? Lembrando vocês aí que o link de todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, Castbox, tá tudo na descrição do vídeo do YouTube. Além do link para download, do feed, do Padrim e do PicPay também, se vocês quiserem ajudar a gente, galera. Por favor, tá complicado. Tá complicado. E um abraço aí pra todos os padrinhos e padrinhos que ajudam a gente. É isso. Tchau! Tchau, gente! Tchau! Agora eu não usei essas figuras, vai ter o quê? A gente, sei lá, podia dar um monte de spoiler de coisas da TV aberta, sabe? Falar, a churrasqueira do Faustão explode, a Burgman da Suzuki do Gilberto Barros vai acelerar sozinha. O Serginho Groisman vai fazer aniversário amanhã também. Sim, e hoje... Gilberto Barros vai interromper o Cassinão. Sei, o Faustão vai interromper o convidado. O Jô vai cair da cadeira, sabe? Tá bom, né? Então aí, John Kennedy vai levar um tiro, né? Caralho, velho, que isso? As torres vão ser... Não. Aí é foda. Então, pra finalizar... Caralho, começou.